Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Todos nós queremos ouvir a voz de Deus, sim ou não? Há momentos que a gente fala consigo mesmo, pedindo a Deus para que fale com a gente. É ou não é verdade? A gente fala assim: ó Senhor, fala comigo. Ó Senhor, me dê uma direção. Amém? É ou não é verdade? É. Mas nós temos que entender que Deus, Ele só fala com os que servem a Ele. Amém? Pastor, eu sirvo a Deus. O que é servir a Deus? Quando a palavra diz servir, quer dizer que você está fazendo alguma coisa pelaquela pessoa. Amém, igreja? O que você faz que agrada a Deus? Servir a Deus é obedecer a sua voz. Amém, igreja? Obedecê-lo é estar na sua casa, é louvar, é adorar o seu santo nome. Você está entendendo, sim ou não? E a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 3, fala que Deus falou com Samuel numa visão. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Muitas pessoas querem que Deus fale com ela, mas não quer servir a Deus. Isto é um grande erro do ser humano. Capítulo 3, versículo 1. Por que Deus falou com o jovem Samuel? Porque o jovem Samuel, ele servia a Deus, ele vivia para Deus. Amém, igreja? Quando você vive para Deus, Deus ele fala contigo. Quando você está servindo a Deus, Ele fala com você. E às vezes nem precisa você pedir para Ele falar. Ele fala sem você perceber. É de repente. Amém, igreja? Você está entendendo isso ou não? E se você quer que Deus fale com você, contigo, você tem que servir a Ele. Amém, igreja? Eu tenho essa experiência, já tive essa experiência de Deus falar comigo várias vezes. Mas é porque eu sirvo a Ele. Amém? Eu peço a Ele: Senhor, me mostra isso, me mostra aquilo. Ele vai e fala comigo: ó, está ali, está em tal lugar. Eu já perdi coisas dentro de casa, de procurar e não achar, e depois que eu falar: Senhor, me mostra onde está, eu encontrar. Deus fala assim: ó, vai em tal lugar, assim, assim. E eu ir lá e encontrar aquilo que eu perdi. É Deus falando com quem? É Deus falando comigo. Amém, igreja? É um exemplo que eu tenho para lhe dar. Quantas e quantas foram as vezes que Deus falou no meu coração para fazer o que era certo, para tomar a atitude certa. Que às vezes a gente toma as atitudes erradas e colocamos culpa em quem? Em Deus. Você não pediu direção a Ele, você não pediu a Ele para te mostrar, mas você toma a decisão sozinho, vai lá, faz, dá errado, aí você bota a culpa em quem? Você bota a culpa em Deus. É porque você não serve ainda. A pessoa não serve. Quando a pessoa serve, ela fala com Deus e Deus responde. Amém? Deus responde. Eu já morei sozinho e Deus já me consolou. Deus me consolava todos os dias. Os primeiros dias foram de choro, as primeiras noites, e eu comecei a orar e pedir a Deus: Senhor,
tira esse sentimento do meu coração. E Deus respondia para mim. Eu lia a Bíblia, amém? Ia para a igreja. O sentimento de tristeza e de solidão sumiu da minha vida. Sumiu. Mas porque eu falava com Deus e Ele me ouvia. Por que Ele me ouvia? Ele me ouvia porque eu servia a Ele. Amém? E quando você serve a Deus, Ele ouve a sua voz. Diga glória a Deus. E você ouve a voz de quem? A voz de Deus. A Bíblia diz sobre Samuel, a Bíblia diz assim, o jovem Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz, o jovem Samuel servia a quem? Ao Senhor perante quem? Eli. Olha só, um exemplo. Ele servia ao Senhor na casa de quem? De Eli. Era a casa de Deus. Eli era o homem que pregava para aqueles jovens, que ensinava aqueles jovens a andar nos caminhos de Deus. Amém, igreja? Hoje é a igreja. Pastor, como que eu sirvo a Deus? Só vindo para a igreja. Você não vai servir a Deus ficando em casa. Você não vai servir a Deus só indo para o trabalho. Não, tem que vir para a igreja. É indo para a igreja que você passa a servir a quem? A Deus. É na casa de Deus que você vai servir a Deus. E a Bíblia diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram o quê? Frequentes. Por quê? Porque muitos não serviam a quem? A Deus. E Samuel, por ser já de promessa, entregue para servir a Deus, Samuel ouviu a voz de Deus porque ele servia ao Senhor na casa de Eli. Amém? Aí a Bíblia diz assim, ó, certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder o quê? Não poder ver. Eli estava tão velho, a idade de Eli já estava tão avançada, que até os seus olhos já estavam ficando sem forças para o quê? Para enxergar. Preste bem atenção. Aí a Bíblia diz, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor. Samuel estava onde? Samuel estava onde? Preste bem atenção na palavra. Samuel estava na casa da mãe dele? Estava no templo do Senhor. Preste bem atenção. Aí a Bíblia diz, em que estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Samuel jamais esperava que Deus iria falar com quem? Com ele. Ele nem sabia que era Deus que estava falando com ele. E foi correndo perguntar a quem? A Eli. Ele disse, correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar.
Porém Samuel ainda não conhecia quem? Não conhecia quem? O Senhor. Preste bem atenção. Samuel não conhecia o Senhor, mas por ele servir ao Senhor, o Senhor falou com quem? Com Samuel. Você está entendendo isso aí? Você não pode conhecer a Bíblia do início ao fim. Você não pode saber nem ler. Você não pode nem entender o que você lê na Bíblia. Mas se você serve ao Senhor de todo o seu coração, Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Amém, igreja? Porque Ele fala com os que servem. Samuel não conhecia as Escrituras como Eli. Conhecia? Não. Ele não conhecia. Mas Deus falou com quem? Com Samuel. Porque Samuel servia a quem? Ao Senhor. É a mesma coisa de você dizer: eu vou prosperar, mas não trabalhar para prosperar. Você está dizendo que vai prosperar, mas não. Você não dá o primeiro passo. Você não se esforça. Como você vai prosperar? Você diz assim: eu quero casar. Um homem fala: eu quero casar, mas ele não se esforça para casar. Ele vai casar? Ele não vai casar. Você sabe por que Deus falou com Samuel? Porque Samuel era esforçado. Samuel não parava. Ele servia o Senhor a todo tempo. Todos os dias Samuel estava servindo a quem? Ao Senhor. Então o Senhor escolheu Samuel para falar com ele naquele tempo que a palavra do Senhor era muito o quê? A gente leu aí. Era rara. Era raridade Deus falar com alguém nesse tempo. Com quem que ele foi falar? Com Samuel. Porque Samuel servia a quem? Ao Senhor. Preste bem atenção. Samuel servia ao Senhor na casa de quem? De Eli. Na casa de Eli. Aonde Eli morava, Samuel morava. Quem cuidava de Samuel era quem? Era Eli. Mas ali Samuel não servia a Eli. Samuel servia quem? Ao Senhor. Por isso Deus falou com Samuel. E tem pessoas às vezes na igreja, ela está na igreja, mas ela serve tanto ao pastor que Deus não fala com ela. O pastor fala todo dia: você tem que orar, você tem que jejuar, mas ela só quer servir o pastor. Pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Pastor, pastor, vou fazer isso, pastor, vou fazer aquilo. Mas para Deus não faz? Não faz nada. Você entendeu? Sim ou não? Que as pessoas, elas se acostumam a viver uma doutrina de igreja e esquece de servir a quem? Ao Senhor. Você está entendendo? Sim ou não? Uma vez um senhor chegou para mim e disse assim: por que você dá a Santa Ceia para todo mundo na sua igreja? Aí eu disse para ele: porque Jesus falou que nesse dia que a pessoa comeu pão é para lembrar de quem? De quê? Da morte? Da morte dele. Então, se eu deixar uma pessoa sem participar da Santa Ceia, eu estou impedindo esta pessoa de reverenciar a morte de quem? De Cristo, que morreu para nos trazer o quê? A salvação. Você entendeu? Aí ele disse: mas na minha igreja não é assim.
eu falei, porque você vive uma doutrina na sua igreja, e eu vivo a Cristo. Viver a Cristo é diferente de viver uma igreja. Você está entendendo, sim ou não? Servir a Cristo é servir a Deus, e servir a igreja é diferente. Se você encontra alguém ali na rua, ela é de outra igreja, você fala, só vai para o céu as pessoas que estão na minha igreja. Você não está servindo a Deus. Você entendeu, senhor? Você está entendendo o que eu estou falando? Aonde o senhor quer chegar, pastor? Eu quero chegar no ponto que você tem que servir a Deus. Você tem que adorar, louvar, exaltar o nome dEle, engrandecer a Ele, servir a Ele nas tuas orações, ser fiel, ser verdadeiro. Amém, igreja? Não praticar o que é errado, praticar o que é certo. Obedecer ao seu pai, à sua mãe, obedecer aos mais velhos. Amém? Cuidar das viúvas, dos órfãos. Isso é servir a quem? É servir a Deus. Você está entendendo, sim ou não? Viver os mandamentos de quem? Do Senhor. Você entende isso? Samuel ouviu a voz de Deus porque ele servia a quem? A Deus. E você só vai ver a glória de Deus na sua vida quando você começar a servir a quem? A Deus, deixar de servir a homens para servir a Deus. Você está entendendo, sim ou não? Outra pessoa me perguntou, pastor, eu queria que Deus me ouvisse como Ele ouve o Senhor, porque um dia ele viu eu falar, eu vou orar e Deus vai fazer chover. Aí no outro dia choveu. Aí eu queria que Deus ouvisse a minha voz como Ele ouve a sua. Eu falei, é a coisa mais simples do mundo. É só você servir a Ele, ser fiel a Ele. Ele vai ouvir a sua voz. Ele é simples assim, pastor. Eu falei, é simples assim. Eu não preciso fazer mais nada para Deus ouvir a minha voz. Eu só preciso servir a Ele. Não ter mágoa no coração, não ter ódio. Amém? Andar nos passos dEle. Agradecer a Ele todos os dias pelo que você tem, pelo que você não tem, pelo que você é, pelo que você não é. Você tem que agradecer. Amém, igreja? Não brigar por qualquer coisa, não discutir por qualquer coisa. Você está entendendo isso não? Não julgar o próximo. Tudo isso é servir a quem? A Deus. E Samuel fazia isso. A Bíblia diz, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra de quem? Do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava quem? O jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai, deita-te, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo, o quê? O teu servo, só quem ouve a palavra de Deus é quem? Os servos. Só quem ouve a palavra de Deus são os servos. Aqueles que estão servindo a quem? Ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, Ele falou, fala. Quando você ouvir de novo, você fala assim, ó, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor a Eli, esteve e chamou como das outras vezes, Ali, melhor dizendo, Eli, Ali.
E ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Esse respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Quem que ouve a voz de Deus? Os servos de Deus. A Bíblia diz: disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Os filhos de Eli começaram a aprontar, a fazer coisas erradas. Preste bem atenção. E Eli não repreendeu os seus filhos. Ele deixou de ser servo de quem? Do Senhor. Como assim, pastor? Porque Eli sabia que se os filhos errassem, era a obrigação dele repreender quem? Os filhos. Você está entendendo isso ou não? O que é que a Bíblia diz? Que Deus repreende aqueles que o amam. Deus ensina a repreender. Amém, igreja? E Eli não fez isso. Então Deus se levantou contra a casa de quem? De Eli. E para quem que ele ia falar sobre isso? Ele só podia falar com aquele que estava servindo a quem? A ele. Quem? Samuel, que não seguia os mesmos passos dos filhos de quem? De Eli. Você entendeu, sim ou não? Quando você deixa de servir a Deus, você deixa de ouvir a voz de Deus. Quando você continua servindo a Deus, você continua ouvindo a voz de Deus. A Bíblia diz, para terminar: portanto jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de quê? De manjares. Olha só, Deus falou assim: ó, Samuel, você vai falar, ó, nem ele fazendo sacrifício, nem ele dando oferta, eu não vou ouvir eles. Por quê? Porque eles não serviam a quem? A Deus. Quem vive na iniquidade está servindo a Deus? Está servindo a Deus? Não está servindo a Deus. Então por isso que Deus não falou diretamente com quem? Com Eli. Conhecia toda a palavra de Deus, sabia tudo, mas Deus não falou com ele, porque ele não estava servindo a quem? Ao Senhor. Justamente, quando a Bíblia diz Senhor, Senhor, quando a Bíblia diz que nem todos que chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, é porque muitos que se encontram na igreja, né? Às vezes a pessoa está lá na igreja e só está aleluia, glória a Deus, mas ele não serve a quem? Ao Senhor. Eli estava lá no templo, Eli entrava no templo, os filhos de Eli também entravam, mas eles não estavam servindo a quem? Ao Senhor. Estavam vivendo a iniquidade. Então Deus falou somente com quem? Com Samuel. Amém, igreja? Se você quer que Deus fale com você, você tem que servir a quem? A Ele. Diga a glória a Deus. Você está entendendo sim ou não, igreja?
Pastor, eu quero que Deus fale comigo. É simples. Sirva Ele de todo o seu coração, e Ele vai falar com você. Diga a glória a Deus. Amém, igreja? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. É assim que Deus fala com o seu servo, quando ele verdadeiramente está servindo a quem? A Deus. Amém, igreja? Você está entendendo, sim ou não? Porque Deus não falou com Eli? Deus não podia falar com Eli, que era o cabeça daquela casa, do templo? Mas por que não falou? Porque estava errado diante de quem? De Deus. Ele não estava praticando aquilo que Deus queria que praticasse. Mas Samuel estava servindo ao Senhor, praticando o que Deus queria. Por isso Deus falou com Samuel. Amém, igreja? Você entendeu, não entendeu? Feche os teus olhos.